Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do quarto trimestre, onde estamos estudando o tema a terceira epístola de João. A lição é a número 7. O verdadeiro discípulo reconhece que a sua segurança vem de Deus. Essa revista foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. Tópico 2. Juventude e maturidade. O autor diz que existem jovens maduros capazes de desempenhar um ministério extraordinário, como José, que se tornou governador do Egito, Gênesis 41:6. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas de vento orial brotavam após ela. O ministério não exige idade, mas exige maturidade. Jeremias se achava uma criança, incapaz de levar a dura mensagem de Deus ao povo, que abandonou o Senhor e corria o risco de ser destruído. Jeremias 1:6. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias 1:16. Eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois se deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Ele mostrou maduro, falando aos reis e sacerdotes, profetizando sobre várias nações, como Deus disse. Não neófito. O autor diz que o termo neófito significa uma planta jovem, exuberante, verde, denotando falta de amadurecimento. Timóteo sentiu na pele o que algum jovem ministro sente, a resistência por parte dos mais velhos. 1 Timóteo 4:12-16. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, como a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todo. Tem cuidado de ti, mesmo da doutrina, preserve nessas coisas, porque, fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Timóteo era jovem. Timóteo, está errado. Deixa eu corrigir aqui. Não é plural, aqui é singular. Era jovem, mas não neófito, e jamais deixou de submeter a liderança de Paulo, diferente de Iófilo, que não se submetia ao seu líder apóstolo João. Aí no tópico do comentarista, o autor aqui diz que os neófitos são cheios de uma confiança tola, como se pudessem voar além das nuvens, e não significa um homem jovem, mas imaturo. Timóteo era um pastor jovem, porém esteve exercendo o ministério em várias localidades, como Filipos, Tessalônica, Corinto e Éfeso. Nem sempre a maturidade está associada à idade cronológica. Há quem envelhece e não amadurece. O líder deve ser obrigatoriamente maduro e entender a responsabilidade do ministério que exerce e não tratando como seu. Aí no item 2.2, ter responsabilidade e excelência. O autor diz que o apóstolo Paulo ensina: em tudo quanto fizer, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Jeremias tinha essa responsabilidade ministerial, que, diferentemente de os outros profetas e de sua época, que enganavam o povo falando apenas o que eles queriam ouvir, mesmo sendo mentira e não profecia de Deus. A excelência de seu chamado estava em ser um profeta verdadeiro. O autor comenta que a verdade de Deus pode ser rejeitada e as mentiras de homens aceitas, mas isto leva à maldição.
Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Gaio e Demétrio foram reconhecidos porque andavam na verdade. Terceiro João 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis de que o nosso testemunho é verdadeiro. Eles eram responsáveis em seu serviço a Deus como a igreja, como os irmãos e como o seu líder. Aí no tópico documentarista, o autor diz que ser responsável é estar disposto a cuidar com zelo e excelência. O verdadeiro discipulador sempre tem zelo e faz além do que é esperado na obra. E quando o serviço é para o Senhor, a excelência é essencial. E além da responsabilidade, a excelência deve envolver caráter, autocontrole e respeito. Nada disto foi apresentado por Diótrefes. Ao contrário, sua truculência no tratado interpessoal mostrava que ele não importava com valores que Deus tem como fundamentais para o ministério. 1 Timóteo 3, de 2 a 7. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espantador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófilo, para que, se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aí no item 2.3, dar bom testemunho. O autor diz que Timóteo dava um bom testemunho como verdadeiro discípulo de Cristo, assim como Gaio e Demétrio, reconhecido pelos irmãos na igreja. Atos 16, 2. No qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Gaio tinha o ministério de hospitalidade aos mensageiros, itinerante, que ia de um lugar para outro para pregar o Evangelho. 3 João 5. Amado, procedesse fielmente em tudo o que fazem para com os irmãos e para com os estranhos. Demétrio foi um cristão gentil que, por testemunho e fidelidade, foi considerado um homem de boa reputação e sempre foi leal à verdade. 3 João 12. Todos dão bom testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o vosso testemunho é verdadeiro. Diótrefes não passava de um discípulo, insubmisso, ambicioso e arrogante, e por isso repreendido pelo apóstolo João por impor sua liderança o péssimo testemunho. Aqui eu não citei, deixa eu procurar agora, focar. 3 João 10. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras do que faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem receber e o lança fora da igreja. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aí o comentário bíblico, explicando que o Paulo foi influenciado pelo bom relatório que recebeu sobre a conduta de Timóteo para escolher como seu companheiro.
Deus levanta líderes à igreja chamados a liderar através do seu caráter e exemplo cristão, que formam um bom testemunho. Aí ele cita aqui 1 Pedro, de 2, 17 a 21. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Aí o título aqui, os deveres de servo cristão. Vós, servo, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para que com Deus sofra agravo, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, vós afligindo e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplos para que sigais suas pisadas. Bem, deixa eu só puxar aqui. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3, a aliança e o compromisso. Até lá, se assim Deus permitir.